Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Nesta quinta-feira gelada ainda na região centro-sul do país, a gente vai falar um pouquinho de geadas, que infelizmente estão afetando aqui severamente algumas culturas, especialmente o milho, que já sofreu bastante nesta safra por falta de chuvas e agora enfrentando geadas com novas perdas na produção. Mas antes disso, vamos dar uma conferida aqui nos nossos indicadores do mercado nesta quinta-feira, começando pelo mercado financeiro. Destaque para o câmbio. O dólar deu uma disparada hoje, subiu 1,4%, fechou o dia cotado a R$ 5,05, essa cotação de fechamento da moeda americana no encerramento dos negócios de câmbio nesta quinta-feira. Disparada do dólar tem a ver com o ambiente político aqui no Brasil. CPI andando aqui com novas acusações e processos de impeachment sendo encaminhados contra o presidente Jair Bolsonaro, tudo isso gera um clima de incertezas no mercado financeiro e o dólar é o primeiro a reagir com esses pontos de interrogação que estão no mercado nesta semana. Então, alta forte do câmbio. Lá fora, destaque para o petróleo. O petróleo subiu hoje bastante, 2 pontos percentuais no WTI, em Nova York. Em Londres, o tipo Brent fechou em alta também de 1,2%, o mercado já beirando novamente os $76 o barril, basicamente em decorrência aqui da expectativa com relação à nova política da OPEP para os próximos meses, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Havia uma expectativa no mercado de uma retomada do crescimento das exportações, as cotas de exportações dos países da OPEP, de pelo menos 2 milhões de barris por dia, e os rumores nesta quinta-feira de um aumento de apenas 500 mil barris, muito pequeno, e aí o petróleo deu uma disparada, chegou a subir mais de 3% durante o dia e fechou agora num patamar um pouco mais baixo, mas ainda com os preços bastante elevados. 2%, por exemplo, foi a alta, especialmente no caso do WTI. Mercado de commodities agrícolas, depois do salto dos preços no dia de ontem, especialmente dos grãos, soja e milho na Bolsa de Chicago, dispararam cerca de 7% cada um, depois da divulgação daquele relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou uma área de plantio menor do que vinha sendo esperado nos Estados Unidos, e também estoques mais baixos do que a expectativa. Hoje os preços abriram novamente em alta, tanto para soja como para milho, mas depois o mercado passou por um momento de realização de lucros. No caso do milho, particularmente aqui, previsão de volta das chuvas em regiões que estavam sendo afetadas por clima muito quente e seco. Isso deu uma temperada nos preços. O milho que chegou a subir 3% durante o dia, recuou, acabou fechando com uma leve alta aqui de apenas 0,4%. E a soja acabou fechando até com estabilidade, sem grandes alterações em relação ao dia de ontem. Mas realmente o dia foi de muita agitação. Os preços da soja também subiram muito no início dos negócios desta quinta-feira. Então, no final, o que predominou foi a realização de lucros, o pessoal aproveitando os preços altos para faturar um pouquinho, vendendo algumas posições. Isso aconteceu tanto com a soja quanto com o milho. No trigo não foi diferente, dia também de realização de lucros, até empurrado por baixas vendas semanais de trigo americano, frustrou um pouco a expectativa das vendas divulgadas nessa quinta-feira, sobre a semana, ficou muito abaixo do esperado, portanto, o trigo acabou caindo até mais do que os outros grãos, 2,1%. Arroz fechou estável, arroz em casca em Chicago. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York aqui está aí a ilustração nossa, com o algodão se destacando hoje com alta de 1,2%. O algodão refletido agora, um tanto tardiamente, o relatório do USDA de ontem, que apontou uma redução da área plantada nos Estados Unidos, que ficou abaixo da expectativa do mercado. Já esperava uma queda em torno de 2%, e o USDA apontou uma redução da área de 3%. O algodão acabou reagindo hoje, com essa alta aqui de 1,2%, além de fatores técnicos, que uma recuperação técnica também ajudou nesse comportamento de recuperação. Café em Nova York caiu. Café arábica 2,1%, o robusto acompanhou também 0,2%. Café que ensaiou umas altas nos últimos dias, em decorrência do temor do efeito das geadas, 3 dias de geada já aqui na região centro-sul do país, atingindo inclusive o sudeste, mas o café escapou. Pelo menos as geadas não tiveram um efeito pequeno, até agora, pelo menos, nos cafezais brasileiros. Aí o feijão virou de lado.
perdão, o café virou de lado e voltou a cair, conforme a gente está vendo aí no nosso quadrinho, queda de 2,1%, especialmente no caso do Arábica, negociado em Nova York. Açúcar subiu um pouco, o açúcar refletindo também temores com relação aos efeitos das geadas. As geadas atingiram, sim, especialmente nessa quinta-feira, regiões produtoras de cana, em parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná também. Isso deu uma sustentação aos preços hoje, chegaram a subir mais de 2% durante o dia, acabaram fechando com uma alta menor, mesmo assim, no terreno positivo de 0,3%. Que mais? Vamos em frente aqui, temos ainda o suco de laranja, também refletindo preocupações com as geadas aqui nos laranjais da região sudeste, particularmente São Paulo. O suco de laranja subiu fortemente hoje, 3,2%. Cacau caiu 1,5%. Boi na B3 voltou a subir no mercado futuro, 0,3%. Contrato de agosto a 318,50 arroba. E o dólar, conforme a gente já viu, com alta, portanto, de 1,4%. Bom, hoje é uma data importante para a China, para os chineses. Aniversário de 100 anos da criação do Partido Comunista Chinês, que é, afinal, quem governa a potência asiática. E sobre esse assunto e suas implicações também em termos de comércio bilateral, saíram hoje também os dados das exportações brasileiras do primeiro semestre e, como sempre, a China despontando aqui como nosso principal cliente. Mais de um terço de todas as exportações brasileiras vão para a China, particularmente soja e também carnes, particularmente soja, carne bovina e carne suína. A China, portanto, liderando entre os países importadores do agronegócio brasileiro. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Charles Tang, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Charles Tang, meu amigo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender. Faz tempo que a gente não conversa. Conta para a gente uma data importantíssima na China, esta quinta-feira, 100 anos do PCC. Muito boa noite, Tang. Boa noite, Silmar. É sempre um prazer estar contigo, né? Já faz tempo que a gente não se vê, mas realmente hoje é uma data muito importante, inclusive porque em 100 anos o Partido Comunista Chinês conseguiu transformar um país extremamente pobre, né? Quando eu voltei para a China pela primeira vez em 1983, no início de 83, os chineses ganhavam $20 por mês, trabalhavam, economizavam durante 2 anos para poder comprar uma bicicleta de $20, né? E não tinha automóveis nas ruas, basicamente era principalmente bicicletas, né? Que ninguém tinha poder aquisitivo para comprar um automóvel. E você vê que transformação, eu estou falando de 83 para cá, né? Estou falando de 38 anos, né? Só que de lá para cá, né, com a ascensão do Deng Xiaoping, ele mudou completamente o país e o Partido Comunista Chinês transformou um povo muito pobre, um país extremamente pobre, na segunda potência econômica mundial. E não só isso, mas como também, conforme o Banco Mundial, em 7 anos, em 2028, a China deverá ultrapassar o PIB americano, o PIB chinês, né? Em termos de paridade de poder aquisitivo, a China já ultrapassou o PIB americano em 2013, né? E agora, em 2028, é previsto que a China vai ultrapassar o PIB em números exatos. Então, isso é um fato incrível, né? A velocidade com que a China cresceu. Em 1974, quando a iniciativa do presidente general Geisel, o Brasil reatou relações com a China era 5 vezes mais pobre que o Brasil, né? E hoje a China está 8 e 9 vezes mais próspera que o Brasil. O que aconteceu nesses anos, que não é tão longa, né, que houve essa mudança tão drástica entre o posicionamento econômico chinês e do Brasil? O Brasil já soube crescer.
O Brasil, no tempo do último ano do ministro Delfim Neto, o Brasil cresceu 14%. Né? Eu não acredito que a China conseguiu crescer 14% em um só ano. E naquela época, o Brasil era uma ilha de prosperidade no mundo que estava em recessão. A China é um grande parceiro do Brasil. A China tem muita admiração pelo Brasil, o povo chinês. Tanto é que a maior torcida em qualquer Copa do Mundo, a maior torcida brasileira não fica no Brasil, porque os chineses basicamente torcem para a seleção nacional do Brasil. E como tem 7 vezes mais chineses do que brasileiros, a maior torcida do Brasil fica na China. Né? Então, é uma simpatia. Os chineses gostam do Brasil e gostam do brasileiro. Né? Perfeito. Tang, uma característica do poder na China é um país de partido único, Partido Comunista Chinês, mas que tem adotado, e esse foi um dos segredos do sucesso da expansão econômica chinesa, uma política bastante liberal em termos econômicos, né? Mas ultimamente há ruídos aqui, informações de que a coisa está começando a se fechar novamente. Ou seja, o governo chinês aqui apertando as empresas, no sentido de tornar a economia um pouquinho menos liberal do que vinha sendo até agora. O que está acontecendo? Qual é a tendência a partir dessa mudança que a gente está notando? Olha, eu, quando recebi o presidente Yang Shangkun, que é o primeiro presidente da nova China a visitar o Brasil, naquela época ele já falava para mim que a economia cada vez vai se liberar mais, mas a política não vai acompanhar essa liberação. Isso também foi repetido pelo presidente Jiang Zemin quando eu recebi ele aqui no Brasil, quando encontrei com ele no Brasil, e também nós podemos notar que, em termos de economia, a China continua evoluindo, né? Inclusive porque hoje a China é uma das mais importantes países do mundo, liderando o avanço tecnológico mundial. Né? Há pouco tempo atrás, não faz tantos anos, que o produto chinês era conhecido como produto barato e de qualidade duvidosa. Hoje o mundo sabe que a China tem a ponta de tecnologia, tem qualidade excelente, né? E é como quando eu era muito novo, o Japão era conhecido por vender quinquilharias baratas, né? E quando estava entrando na faculdade, a Coreia era conhecido por vender quinquilharias baratas. E hoje a China, você vê que a China lidera em 5G, né? Eu só lastimo que o Brasil não tenha implantado já há 3 anos atrás o 5G, porque isso ajuda a desenvolver o país, ajuda a criar Sim. prosperidade para o país. Né? E quanto a gente mais atrasar, menos oportunidade de prosperidade que nós estamos deixando fora. Né? Então, Verdade. eu acho que a China, esses 100 anos, tem muito a celebrar. Não só a economia que cresceu tanto, mas o avanço de tecnologia. Né? E você vê que hoje a China tem tecnologias que nenhum outro país do mundo tem. Né? Eu só lastimo essa, vamos dizer, competição entre os dois grandes poderes, né? Porque é uma competição de confrontação que não leva, só leva a perde-perde em vez de ganha-ganha. Minha próxima pergunta aqui, as relações Brasil-China, em termos de governo, têm estado um tanto azedas nesse governo atual aqui, governo Bolsonaro. Você acha que tem melhorado, tem potencial para melhorar daqui para frente? Como é que você está vendo? Olha, teve 2 momentos que eu achei que o presidente Bolsonaro foi, vamos dizer, falou coisas boas da China. Quando ele esteve na China, ele ficou tão, ele ficou tão surpreso com o que ele viu lá,
que na maneira dele ele falou, puxa, mas esse é um país capitalista, né? E realmente a China de comunismo tem o nome do partido que governa a China, mas a China é uma economia de mercado pleno, né? Os chineses preferem ser chamados de economia de mercado socialista ou economia de mercado com características chinesas, mas o fato é que é uma economia de mercado. E o segundo momento foi quando, há uns poucos meses atrás, o presidente Bolsonaro agradeceu à China pela ajuda, né, das vacinas. Todavia, nunca é bom política, como qualquer comerciante sabe, de maltratar o seu maior cliente, né? Ou de não, não falando, eu não, eu estou falando que em 1848 já o Lord Palmerston, que foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, no discurso dele para o parlamento britânico, já falava que nações não têm amizades, nações têm interesses permanentes, né? E que é o dever de cada cidadão defender o interesse nacional do seu país. Então, lamentavelmente, para mim, que sou brasileiro por opção, eu vejo muitos brasileiros que não são muito patriotas, porque eles atacam os interesses nacionais do Brasil, né? Então, a China não só é o maior cliente do Brasil, nesses últimos 3 anos, o superávit com o comércio da China já atingiu quase 100 bilhões de dólares, né? E se o Brasil tem essa reserva invejável de mais de 350 bilhões de dólares, é também graças aos investimentos, empréstimos e comércio com a China, né? Então, eu acho que não gostaria de ver o que está acontecendo entre Austrália e China, né? Que o primeiro-ministro australiano se juntou ao Trump na época, o presidente Trump, e começou a atacar os interesses nacionais da China. Então, a China teve que reagir e cortou, vamos dizer, descreditou muitos frigoríficos australianos, né? Há poucos meses atrás, tinha 50 navios carregados com carvão australiano que não podiam atracar na China. De repente, o maior mercado para o vinho da Austrália, né, que é a China, sofreu uma tarifa de 220%, né, que proibiu, praticamente tirou o mercado chinês para o vinho australiano, né? E também nós estamos vendo que os cereais australianos, os grãos australianos, como cevada, sofreram 80 e poucos % de tarifa. Ou seja, isso está impactando fortemente na economia australiana, né? E até lagosta australiana não pode entrar na China. Então, eu não gostaria de ver isso acontecer com o Brasil e eu acredito que o governo brasileiro também não queira ver isso acontecer, porque, afinal, o agro é o que segura a economia do Brasil, né? É verdade. O agro é a principal destaque da economia brasileira, cerca de 25% de tudo que a gente produz, do nosso PIB, e em boa parte isso se deve também ao fluxo das nossas exportações, sempre superavitárias, e que tem como nosso principal cliente, sem dúvida, a China, e a gente espera que continue sendo assim. Tang, nosso tempo é um pouco mais curto nesse programa, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, espero que volte mais vezes, porque a gente sempre vai ter muito assunto para conversar sobre as nossas relações aqui entre Brasil e China. Muitíssimo obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, hein? Um grande prazer, Silmar. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais de hoje. Olha, dar uma conferida aqui no mercado físico. Tem aqui o fechamento já da soja hoje, fechou novamente com alta, tivemos boas altas ontem já. Ontem chegou a subir 10, 13 reais num dia o preço da soja no mercado interno, por conta daquele salto lá na Bolsa de Chicago e também do câmbio. Voltou a subir.
Porto e Rio Grande com alta de R$ 2,00 para 165, o Paranaguá também 165 subiu R$ 2,00. Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, R$ 159,00 por saco, alta de R$ 1,00. Em Cascavel, no Paraná, R$ 159,50 mais R$ 2,50. Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 3,00 de alta para 155. Rio Verde, em Goiás, subindo R$ 5,00 para 157. Dourado, sul do Mato Grosso, R$ 1,00 acima de ontem para 149. Mercado do boi estável, mercado físico. Referencial aqui em São Paulo, R$ 320 arroba. Estável, mas também não cai, né? O preço está lá em cima. Mercado bastante firme do boi gordo, inclusive subindo o mercado futuro, conforme a gente falou já no início do programa. Destaque agora a balança comercial brasileira, com um belo superávit aqui no primeiro semestre, os dados divulgados hoje pelo SESEX, do Ministério da Economia, balança comercial que registrou um superávit recorde de 37,5 bilhões de dólares nesse primeiro semestre, um aumento de nada menos que 68,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor é o mais alto já registrado na série histórica, iniciada em 1997. De janeiro a junho deste ano, as exportações somaram mais de 136,7 bilhões de dólares e as importações 99,2 bilhões, um saldo positivo de 10,4 bilhões de dólares. Já as exportações agropecuárias cresceram 28,2% e totalizaram 32,3 bilhões de dólares no semestre. A estimativa do Ministério da Economia é de um superávit de 105 bilhões de dólares para o ano. Um belo salto na expectativa de superávit, eu esperava 68, 70 bilhões, o Ministério está falando já em mais de 100 bilhões de superávit. Boa parte se deve ao próprio agronegócio brasileiro. Muito bem, clima continuou castigando lavouras nesta quinta-feira, com novas geadas, e sobre esse assunto eu conversei agora à tarde com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, que confirmou realmente preocupação com perda, especialmente no caso do milho. Vamos ver. Nós tivemos geadas, né, em Ribeirão Preto, que pegou pastagem, pegou cana, tivemos no oeste e norte de São Paulo, pegou áreas de café no sul de Minas, na Mogiana, giou em Rio Verde, Jataí, ou seja, giou no sudoeste goiano, e por incrível que possa parecer, já está rodando algumas imagens aí, tivemos geadas em Jaciara, Mato Grosso, no algodão. Algo inédito e histórico. Nunca vi uma geada em algodão no Mato Grosso, né? Nunca tinha visto isso acontecer, nunca tinha previsão de uma geada em áreas de algodão na região de Jaciara. Para quem não conhece Jaciara, é uma cidadezinha que fica entre Rondonópolis e Cuiabá ali, né? Ou seja, no sudeste do Mato Grosso. Giou, pegou áreas de algodão e a quebra está gigantesca no milho. Se as geadas de terça e ontem já tinham causado perdas no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em algumas áreas de São Paulo, hoje a geada de hoje pegou o resto de São Paulo, pegou algumas áreas até do sudoeste goiano e algumas áreas também do Triângulo Mineiro, e hoje afetou não só milho, mas pegou também café e cana-de-açúcar. Café em menor quantidade, né? Foi mais áreas de baixada, aquelas áreas que o pessoal perdeu medo, porque não se via uma geada no café desde 94, ou seja, quase 20 e poucos anos, 28 anos aí que não se via, 27 anos que não se via uma geada. Então, algumas áreas aí de baixada, onde acumula muito frio, aí sim teve essas geadas. Então, realmente hoje o dia foi bem frio. E amanhã não podia ser diferente. Amanhã tem mais frio chegando, viu, Silmar? Mas tem previsão de mais geada amanhã? Porque, em princípio, as geadas parariam no dia de hoje, né? Seria o último dia de geada. Mas continua amanhã, Mas amanhã é bem mais branda. Amanhã é que, assim, a massa de ar polar, ela se afastou um pouco da região, ela está mais no oceânica agora, no Oceano Atlântico, ou centro da alta pressão. Então, amanhã a gente pode ter um resquício de frio aqui nas regiões mais leste, porque, não sei se vocês ouviram falar, até ficou rodando isso daí nas redes sociais, um ciclone
extratropical que estava avançando sobre o litoral brasileiro. Até começou a sair boatos que ia ser um furacão, mas não tem nada de furacão. É apenas um ciclone, como outros qualquer que tinham aí. Né? E isso está trazendo um pouco de umidade para o interior aqui da região sudeste. Por isso que São Paulo, Campinas, ficou com temperaturas até mais altas do que ontem. No entanto, esse ciclone perde forças agora à tarde. E aí pode ocorrer geadas de novo amanhã no café e na cana aqui na região leste. Então eu não descartaria de novo alguns relatos de geadas amanhã. Daí, o cenário aqui de muito frio. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais dessa quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã.